Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, tranquilos, em paz. Como de costume, vamos salmodiar no Salmo 119. Estamos fazendo ele pedaço a pedaço. Salmo 119, 41 diz assim: Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua palavra. Assim terei o que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. E recrear-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei, e meditarei nos teus estatutos. Até aqui. Vamos ao nosso texto base, livro dos Juízes, capítulo 14. Juízes 14. Nós estamos falando da história de Sansão, um grande herói bíblico. Juízes 14, versículo 1 diz assim: E desceu Sansão a Timinate, e vendo em Timinate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timinate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, colocando a nossa vida diante de ti, pedindo que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça, com todo discernimento e sabedoria, e que os meus irmãos possam ser um solo fértil, que nós possamos estar aprendendo de ti, que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, nós vimos no último capítulo o nascimento de Sansão, cheio de promessas. Vimos o nascimento de Sansão com a visita do anjo do Senhor, uma teofania. Então, o que acontece? Na verdade, o nascimento de Sansão provavelmente deve ter sido um nascimento cheio de expectativas, por parte da família, por parte da vila, por parte do local onde ele morava. E o que acontece? Em Sansão, nós vamos aprender aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, Sansão sempre foi desobediente a Deus. Ele não seguiu as orientações que Deus deu para ele. Por exemplo, a região de Timinate. Na região de Timinate, ela é conhecida por videiras. Sansão era proibido de beber do fruto da vide. E aí, olha que interessante o que ele faz aqui. Ele vai fazer essa visita. Lá ele encontra uma mulher da filha dos filisteus, não se sabe o motivo, mas a cidade de Tímina, ela estava nas mãos dos filisteus, só que essa cidade sempre foi de ocupação judaica. Mas na narrativa aqui, mostra que ela está ocupada pelos filisteus. E ele lá vê uma mulher bonita, que lhe agrada os olhos, e ele resolve se casar com ela. Veja que interessante. Na verdade, Sansão aqui está como foi aquele filme famoso, Face a Face com o Inimigo. Veja, como uma pessoa consagrada a Deus, que conhecia a lei de Moisés, era proibido pegar mulheres dos povos em volta de Israel. Sansão sabia do seu voto, Sansão sabia da sua consagração. Mas Sansão tinha uma característica extremamente caprichosa. O que acontece? Veja, a pessoa entregue aos próprios desejos, ela normalmente vai fazer muita besteira. O que nos mantém em pé, o que mantém o mundo dentro do razoável? É o poder de Deus operando. Nós mesmos, que temos o Espírito Santo, que nos ajuda a viver a vida cristã, se Deus nos entregar os nossos próprios desejos, nós vamos fazer
muita besteira. Agora, na narrativa aqui, nós vamos notar o seguinte, que isso aqui foi algo que veio do Senhor. E olha que interessante, eu já vou explicar a maneira de Deus atuar. Versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. O que acontece? Aqui Sansão mostra a característica dele ser uma pessoa caprichosa. Sansão sabia que era errado, o pai e a mãe advertiram que era errado, só que ele caprichosamente, ele queria casar com essa. Olha, gostei dessa, é essa que eu quero, é essa que eu vou casar. E a opinião de vocês não importa. E o que diz a lei de Moisés não importa. Eles vão falar: pastor, Sansão não disse isso. Não, não disse com palavras. Mas com atitudes ele mostra que ele não estava nem aí para a lei de Moisés. Da mesma maneira hoje, muitos crentes dizem com a sua boca que servem a Deus. Mas quando você vai ver a atitude do crente, você percebe que através das atitudes ele não está servindo a Deus de uma maneira bíblica. Lembra sempre disso, as nossas atitudes revelam o que vai no nosso coração. Agora, olha que interessante, por que está acontecendo tudo isso? O versículo 4 explica. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Veja que interessante, irmãos. Nós temos que entender que nós servimos a um Deus soberano. A Bíblia fala que tudo que Deus quer fazer, Ele faz. Isso está no livro de Isaías. É uma verdade bíblica. A Bíblia também nos fala que Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. Essa é uma outra verdade. E a Bíblia também fala que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então o que acontece? Toda interpretação bíblica, eu não posso isolar apenas uma verdade. Por quê? Vê, se eu sou responsável pelo meu ato, eu vou dar conta daquele ato a Deus. Agora, a pergunta é, como que Deus consegue usar o ato pecaminoso dos homens para cumprir os seus propósitos? A Bíblia não explica claramente como isso acontece, mas ela nos dá alguns indícios. Em geral, o termo que você vê é o seguinte: Deus entrega o homem aos seus próprios desejos. Claramente é o que está acontecendo aqui com Sansão. Deus conhece o conteúdo de Sansão, Deus sabe o temperamento de Sansão, Deus sabe o ponto fraco de Sansão. Basta ele apenas retirar sua mão. Que Sansão, seguindo a sua natureza pecaminosa, a sua natureza carnal, sem saber, ele vai estar cumprindo a vontade de Deus. Isso aconteceu com Nabucodonosor invadindo Judá, isso aconteceu com Senaqueribe invadindo Samaria, isso aconteceu com Pôncio Pilatos, com Herodes, com Caifás, com Anás, crucificando Jesus. Só que a Bíblia fala que eles, sem saber, estavam cumprindo a vontade de Deus. Por exemplo, Ciro, o rei persa, que em 538 deu ordem de retorno do povo judaico do exílio para voltar a Jerusalém, a Bíblia chama Ciro de meu servo. Só que ela está chamando de meu servo não como um crente. Está colocando meu servo o seguinte: ele está cumprindo aquilo que eu determinei fazer. Porque Ciro, inclusive, era de religião pagã. Provavelmente, naquela época, Zoroastro, inclusive, estava vivo, que é o fundador do zoroastrismo, na região da Pérsia, coração do Império de Ciro. Então, o que acontece aqui? Você percebe o homem sendo entregue a si mesmo. Só que Deus conhece o futuro. Deus sabe de todas as coisas.
E a Bíblia fala que ele controla tudo debaixo das suas mãos. Então o homem, sem saber, acaba cumprindo a vontade de Deus. A mesma coisa pode acontecer com a gente. Se Deus tirar a sua mão, a gente cai. O que é que nos sustenta até o fim na vida cristã? É o poder de Deus. Agora, é lógico, a Bíblia tem uma série de textos que falam, olha, vigiai, não deixeis de congregar. Por quê? São atitudes práticas que alguém que teme a Deus, é lógico que vai fazer. Porque o fato da vontade de Deus se cumprir, não tira a verdade de que o ser humano é responsável. Como explica o reverendo Augusto Nicodemos, é como se fosse uma linha de trem. Em um trilho está a soberania de Deus. Em outro trilho está a vontade humana. Os dois andam sem se tocar, mas vão se encontrar no final da linha, que é a eternidade. Então, dessa forma, você entende como Deus consegue agir. É o que está acontecendo aqui com Sansão. E a narrativa continua. Versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe, a Timinate. E chegando às vinhas de Timinate, olha que interessante. Chegando às vinhas de Timinate, eis que o filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Olha que interessante. Sansão desce com seus pais, eles têm que acertar o noivado. Embora fosse com uma noiva filisteia, havia toda uma praxe de casamento, havia um contrato de noivado, havia acertos. Então a família de Sansão desce a Timinate, juntamente com Sansão, para fazer o acordo matrimonial. Nessa situação, Sansão vai passear perto das vinhas. É uma coisa curiosa o quê? Alguém que era proibido de tocar no fruto da videira, andar do lado das vinhas. E aí, do nada, aparece um leão jovem. E você pergunta, o que tem a ver na história um leão jovem? É muito interessante o quê? Esse exemplo desse leão jovem, muitas vezes aponta para nossas vidas. Existem situações que acontecem aparentemente de uma maneira isolada. Só que aquela situação vai ocasionar um evento lá na frente. Só que no momento que você vê aquela situação, você não consegue enxergar aquilo. O que aparece aqui? Primeiro, o poder do Espírito Santo se manifesta e Sansão com as próprias mãos mata o leão jovem, no auge da sua força. Então aqui você vê o que? Primeiro, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo não estava sempre com Sansão. Nós temos que lembrar, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era temporário. No Novo Testamento, o Espírito Santo é para todo crente nascido de novo. É permanente. Então, o que você percebe aqui? O poder de Deus vem sobre Sansão. Sansão mata o leão e joga o corpo do lado das vinhas. A Bíblia fala que algum tempo depois, ele retorna para buscar sua esposa, provavelmente 1 ano. Porque era o tempo do noivado. Lembra de José, pai de Jesus, quando desposou Maria? Eles estavam durante o período de noivado. Então era um hábito da época, naquela região, que havia um período antes do casamento.
Aí Sansão retorna e vai espiar o corpo do leão. Como eu sei que passou algum tempo, o corpo do leão está seco. Só que aí aparece um enxame de abelhas. E aí o que acontece? Sansão peca contra a sua consagração, pegando mel que estava no corpo do animal imundo. Nós temos que lembrar que pela lei de Moisés, quando você tocava qualquer cadáver, você se tornava ritualmente impuro. No caso de Sansão, havia uma orientação direta de Deus: não tocar em nada imundo. O que Sansão faz? Vê o mel, na verdade, deve ter dado vontade de comer aquele mel, e ele, sem o menor pudor, vai lá, coloca a mão no favo, retira o mel e come. O que é pior, leva para os seus pais. Ele não só se tornou ritualmente impuro tocando em coisa imunda, como ele fez com que os pais se tornassem imundos. Isso me lembra o que acontece em muitas casas de cristãos. E aqui segue uma advertência. Você jamais deve permitir dentro da sua casa que algum membro da família entre em pecado aberto contra o Senhor. E o que é pior, além de pecar, empurre outros a pecarem. Eu lembro que na nossa vida aconteceu algo assim que foi marcante em nossa família. Uma das nossas filhas, querida, criada na igreja, num determinado momento, quando ficou moça, resolveu aproveitar um pouco da vida. Aí nós, numa conversa, conversamos com ela, falamos: filha, dessa maneira o pai e a mãe não queremos. Aqui na nossa casa nós temos horário para chegar, nós não fazemos determinadas coisas, esse tipo de coisas nós não fazemos, então essa é a regra da casa. Aí ela chegou na maior calma do mundo e falou: olha, assim eu não quero. Então eu vou arrumar meu canto e vou viver a minha vida. Aí nós viramos para ela e falamos: olha, não é nossa vontade, mas você já tem 19 anos, se for assim que você fizer, paciência, é uma escolha sua. Mas lembra, ninguém está colocando ninguém fora de casa. E aí ela pegou o rumo dela, amadureceu, trabalhou, hoje é uma mulher casada, uma mulher de caráter, digna, entendeu? Mas naquele momento escolheu fazer aquilo. Só que nós, diante da lei de Deus, não poderíamos permitir determinadas práticas. Mas isso não é apenas com filhos, isso é com marido, isso é com esposa. Por exemplo, um exemplo clássico, eu lembro que o meu pastor falava: toca o telefone da sua casa. Aí, de repente, o seu filho atende. Aí a pessoa fala: quero falar com o Maurício. Aí o filho: quem gostaria de falar? Aí o cara fala: vai José. Ah, é o seu José? Da onde? Ah, é o seu José da mecânica. Ah, o seu José da mecânica. Aí o Maurício chega lá do fundo da sala e fala, fazendo para dizer que não está. Aí o filho fala: olha, ele não está, só pode ligar outra hora? E desliga o telefone. O que aconteceu? O Maurício pecou. E além de pecar, induziu o filho ao pecado. Isso está super errado. Se alguém ligar na sua casa e você não quer atender, você chega para a pessoa e fala: olha, não posso atender agora, dá para ligar outra hora? Ou corta a ligação antes. Entendeu? Agora, por causa de um telefonema besta, você vai mentir e vai pecar o Senhor, e muitas vezes vai envolver seu filho. O que você está ensinando para o seu filho? Que em determinados casos você pode mentir. Da mesma maneira acontece com o marido, da mesma maneira acontece com a esposa. E nós temos que viver uma vida consagrada, não importa o preço. Por exemplo, se o seu marido está querendo tomar uma direção contrária à Bíblia, o seu marido é membro da igreja, você orienta ele: ó, não faça isso, está errado, a Bíblia proíbe. Não, vou fazer. Qual é o seu papel? Procurar o seu pastor por uma orientação pastoral. Porque muitas vezes aquilo que você fala talvez não funcione. Mas o pastor, através da graça de Deus, através de uma unção pastoral, pode conseguir mostrar para o seu cônjuge que está errado. Da mesma maneira, se a sua esposa está fazendo algo errado. Eu já vi casos, por exemplo, que o marido não aguentava a maneira que a esposa gastava o dinheiro.
Foi conversar com o pastor da mesma maneira que vi maridos que eram casados com o seu carro. E o carro era um saco de dinheiro ambulante. Por que você faz parte de uma igreja? Para de maneira correta você aprender os caminhos de Deus e a liderança que Deus colocou na sua vida, prevenir que você não caia em pecado. Não é que você vai ser cagueta, não é que você vai ser dedo duro, mas dentro dessa cultura nossa individualista, nós temos dificuldade com isso. Muitas vezes os problemas chegam para o pastor resolver, já está tudo arrebentado. Se tivesse falado lá no começo, muitos dos problemas não cresceriam e não aconteceriam. Outra coisa, não tenha medo, é que nem esse caso que aconteceu com nossa filha, como já aconteceu comigo, com a minha esposa Paula, já aconteceu da Paula comigo. Relacionamentos familiares vão passar por momentos de crise, não tem jeito. Num determinado momento alguém vai ter que falar alguma coisa que não agrada. A questão é, você vai tratar esse assunto através da graça de Deus, do poder de Deus, ou você vai induzir, além de você pecar, vai induzir o outro a pecar? Que nem Sansão aqui fez. Não só se contaminou, como foi lá, deu mel para o pai e para a mãe, não falou nada. Porque o pai e a mãe teriam condição de fazer um ritual e um sacrifício de purificação de ter tocado algo imundo. Isso é mais comum do que a gente pensa. Fuja de pessoas que te atraem ao pecado. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 10. Descendo, pois, o seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. O que acontece? Na época, era comum ser dado um banquete de núpcias, que durava pelo menos 7 dias. Dentro desse banquete, foram convidados como se fossem 30 padrinhos, pessoas próximas à família, para as festividades dos 7 dias. E a festa era uma festa grande, com muita gente, regada a muita comida, regada a muito vinho. Como se diz hoje em dia, era um festão. E aí o que vai acontecer? Olha o versículo 12 que a narrativa nos fala. Disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E se não puderes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupa. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Olha que interessante, gente. Não se sabe exatamente aqui a situação. Mas a gente aqui percebe Sansão agindo de uma maneira arrogante. Isso aqui lembra muito o quê? Aquela rixa que tem entre Brasil e Argentina, aquela rixa que tem entre Portugal e Espanha, aquela rixa que tem entre 2 estados, um do lado do outro. Porque o que parece que está acontecendo aqui, mas às vezes é o seguinte, eu estou parafraseando, não está escrito na Bíblia. Sansão lança um enigma, mas assim, vou mostrar que vocês filisteus são tudo burro. E eu vou dar um enigma para vocês. Se vocês acertarem o enigma, eu vou dar uma roupa de baixo e uma roupa de festa para cada um. Agora, se vocês não acertarem, vocês vão me dar a roupa de baixo e a de festa. Fica muito claro aqui o exibicionismo de Sansão, a arrogância de Sansão. Na verdade, a provocação de Sansão. Nós temos que lembrar o quê? Que o Senhor buscava ocasião contra os filisteus. O que Deus está usando aqui novamente? Deus entrega Sansão ao seu próprio coração arrogante e entregue ao seu próprio, a sua própria natureza, Sansão lança um desafio. E é nesse desafio que aquele leão que apareceu lá atrás na história vai se encaixar. Lembra que eu ensinei? Que existem coisas que acontecem hoje na sua vida que você não vê motivo.
Mas quando você olha lá na frente, aquilo desencadeou algo no futuro. É o caso do leão. Por que eu estou falando isso? Olha o enigma que ele propôs. Versículo 14. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Olha que enigma difícil. Vou reler. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Sansão tinha certeza que eles não iam decifrar. E ó, vou falar para vocês, esse enigma aqui é impossível de decifrar. Por 3 dias, eles não decifraram. Sansão apurrinhou as paciências dos seus convidados. Entendeu? E o que parecia ser uma brincadeira de alguém arrogante, olha o que aconteceu, versículo 15. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso? Não é assim. Olha que interessante, gente. Esses 30 moços não eram flor que se cheira. Esses 30 moços fazem uma ameaça séria de morte contra a noiva de Sansão e contra a família dela, ameaçando queimar tudo. Qual o motivo que eles iam matar eles? Por causa de uma roupa de festa. Um terno e uma roupa de baixo, colocado nos dias de hoje. O que você percebe aqui? Era um tipo de pessoa que não tinha caráter. Imagina você dar uma festa, você está se divertindo na tua casa e uma pessoa vem ameaçar de botar fogo em você. É uma pessoa de caráter? Aqui tem um outro ensinamento. E eu vou usar novamente um exemplo. Eu lembro que uma época na minha vida, tinha uma pessoa muito próxima nossa, uma pessoa bacana, querida, que começou a querer se aproximar. E essa pessoa tinha certas características que incomodou tanto a mim como a minha esposa. Frequentamos um pouco a casa da pessoa, até que num determinado dia nós tivemos uma conversa, falando: olha, acho que a gente não deve andar com aquela pessoa, porque pode acontecer alguma coisa para a gente que vai causar problema para nós. O que nós fizemos? Cortamos o nosso relacionamento, continuamos cumprimentando, continuamos dando oi, mas sem relacionamento íntimo. Cuidado com quem você coloca na sua casa. Nem todo mundo é amigo, nem todo mundo quer o seu bem. A pessoa pode querer, nós já vimos casos de pessoas sendo colocadas dentro de casa. A pessoa tentou adulterar com a esposa. Já vimos casos de mulheres colocadas dentro de casa e adulteraram com o marido. Já vimos lares destruídos porque pessoas erradas tiveram em posição que não deveriam estar. Muito cuidado. Veja, olha o caráter desse povo aqui. Por causa de um terno, nos dias de hoje, vai colocar fogo na mulher, na família dela, em toda a propriedade. Olha o tipo de pessoa, estava lá na festa, tomando vinho, enchendo a cara. Provavelmente Sansão estava junto. E num desses momentos de, sabe, conversa de bêbado, eu vou dar um enigma para vocês são tudo burro, não vão acertar. E aí a coisa chegou nesse ponto. E o que a noiva de Sansão fez? Versículo 16. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não o declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem meu pai nem minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Olha que interessante, a esposa de Sansão começa a fazer uma chantagem emocional com ele. Só que essa passagem mostra uma coisa muito interessante. Sansão considerava mais os seus pais do que a sua mulher.
E isso, perante a Bíblia, é uma coisa completamente errada. Esse comportamento é típico. Tem pessoa que casa e não deixa o pai e a mãe. O que a Bíblia fala? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a mulher, serão os dois uma só carne. Do momento que você casa, você deve respeito, você deve amor e você deve cuidado financeiro em caso de necessidade aos seus pais, que é o que a Bíblia fala, honrar pai e mãe. Honrar ali é cuidado financeiro. Agora, a partir do seu casamento, você começa uma nova família. A pessoa mais importante que tem, depois de Deus, é o seu cônjuge. Tanto é que na hierarquia bíblica é assim: em primeiro lugar Deus, segundo lugar o cônjuge, terceiro lugar os filhos, porque quando Deus criou Adão e Eva, ele disse que era muito bom e não havia filhos, só foi ter filhos fora do jardim do Éden. Após os filhos vem o trabalho e o trabalho na igreja. Então essa é a ordem certa que nós temos na Bíblia. O que Sansão mostra aqui? Ele fala, eu não contei nem para o meu pai e para minha mãe, vou contar para você. Quer dizer, ele coloca a sua esposa em segundo plano. Que mulher que vai aceitar isso? E aí o que ela faz? Versículo 17. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que, ao 7º dia, lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Veja que interessante, aqui é a primeira vez que aparece a fraqueza de Sansão. Sansão tinha uma fraqueza por mulheres. E a fraqueza dele era tal que ele não aguentava uma mulher importunando a orelha dele. O que ele faz aqui? Ele segura até o último dia da festa, até o último dia do enigma. E aí, depois da mulher ter muita choradeira, ele entrega a resolução do enigma para ela. Gente, vou falar uma coisa para vocês. O que tem de mulher que incomoda o marido de várias formas para conseguir o que quer, que tenta manipular, que tenta agir de uma certa maneira. Tem mulheres que até praticamente ela troca favores sexuais com o marido para conseguir o que quer. Da mesma maneira, tem marido que apurrinha a paciência da mulher até ele conseguir o que quer. Entendeu? Então a gente percebe esse quadro, isso é natureza pecaminosa. Cuidado, não faça assim, tanto marido como esposa. Veja, nós temos nossas falhas, mas nós temos que buscar seguir o padrão bíblico. E o padrão bíblico não é com manipulação, não é com chantagem emocional. Por exemplo, às vezes a mulher fala algo com o marido, ele não gosta, aí fica 3 dias sem falar com ela. Às vezes o marido chama a atenção da mulher, a mulher fala, amor, queria comprar tal coisa. Ele chega e fala, olha, nós não vamos comprar, porque não está no nosso orçamento, eu não quero gastar esse dinheiro com isso. Pronto. A mulher fica 3 dias sem olhar na cara dele e deixa até de cumprir suas responsabilidades matrimoniais. Isso é mais comum do que a gente pensa. E aqui no caso de Sansão, essa mulher não precisou fazer muita coisa, ela chorou por 7 dias. Até que Sansão não aguentou e entregou o enigma. E aí o que acontece? Versículo 18, a bomba estoura. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia antes do pôr do sol. Lembrando, pôr do sol era o final do dia. Que coisa há mais doce que o mel? E que coisa mais forte do que o leão? E ele lhes disse, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. O que acontece? Sansão percebe que a sua esposa entregou o enigma, entendeu? Ele perde a aposta, e aí o que vai acontecer? Olha que surpreendente o desfecho disso. Versículo 19. Então, o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, e desceu aos Ascalonitas, e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas, e deu as mudas de roupas
aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Olha que interessante. Vamos começar do final do versículo para o começo. Sansão fica nervosinho e bravinho com a sua noiva. E depois de pagar a aposta, em vez de ele tomar a sua esposa por mulher, ele não cumpre o seu voto matrimonial. E vai para a casa dos seus pais, nervosinho, mostrando realmente a característica de um Sansão caprichoso. Isso é muito claro na característica de Sansão. Agora, nessa passagem tem algo que muitas vezes deixa os crentes desconfortáveis, por causa de uma visão extremamente distorcida sobre o poder de Deus. O versículo 19 fala que o Espírito do Senhor encheu Sansão de poder para matar 30 homens que não tinham nada a ver com a história, que de maneira nenhuma estava envolvido. Simplesmente eram cidadãos da cidade de Ascalon. Havia 5 cidades filisteias grandes, uma delas Ascalon. Olha que interessante a narrativa bíblica. O Espírito do Senhor encheu Sansão de poder. E através desse poder ele vai lá e mata, a sangue frio, 30 homens, para roubar as suas roupas. Veja que interessante, é muito difícil para nós entendermos os caminhos de Deus, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós só queremos ver o amor. Mas esquecemos do juízo. Veja, a cidade de Ascalon era uma cidade extremamente pagã. Dentro daqueles povos de Canaã, até sacrifícios humanos havia. Não sabemos exatamente se é esse o caso. Mas só existe uma maneira de interpretar isso aqui biblicamente. E é através de um princípio que a Bíblia fala que Deus é bom. A Bíblia fala que Deus é amor. Mas também a Bíblia fala que Deus é juízo. Então a única explicação bíblica para que esses homens aqui fossem mortos é que por motivos que nós não sabemos, o Espírito do Senhor encheu Sansão de poder e ele foi lá e executou 30 homens. Por que ele fez aquilo? A Bíblia fala que tudo que Deus quer fazer, ele faz. E nada escapa do seu controle. Então ele fez aquilo porque era a vontade de Deus. Da mesma maneira que nós vemos, por exemplo, Josué, quando estava tomando a terra prometida, chegava numa cidade, Deus falava, olha, passa fio de espada todo mundo. Mulher, criança, velho, moço. Aí você fala, como criança? Aí você vai averiguar aqueles povos, eram satanistas. Faziam sacrifícios humanos. Deus esperou até encher o cálice sobre os amorreus. Deus deu tempo para que aqueles povos se arrependessem. Eles não se arrependeram. Josué vem, é um instrumento na mão de Deus, através do poder de Deus executa juízo. Quer ver uma outra que é muito difícil para o crente entender? O livro do Apocalipse fala que quando um determinado selo for aberto, 1/4 da população da terra vai morrer por fome, por morte, por peste e por guerra. 1/4. Se fosse hoje, seriam quase 2 bilhões de pessoas. Sabe quem abre esse selo? O próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos amou para dar vida eterna. O mesmo Apocalipse fala que quando uma das trombetas tocarem, 1/3 da população da terra vai ser morta. Quem é que decretou o toque da trombeta? Deus Pai Todo-Poderoso e Jesus Cristo, nosso Deus. Então, às vezes, nós temos dificuldade de entender. Nós achamos que o poder de Deus só vai se manifestar para cura, para Paulo ressuscitando Eutico, Pedro ressuscitando Dorcas, Paulo sendo picado por uma víbora e não sendo morto, Filipe sendo arrebatado depois de pregar para o eunuco, ele foi transladado para a cidade de Azoto.
Na nossa cabeça infantil, sem ter uma fé madura, nós temos dificuldade de enxergar o doce equilíbrio que tem entre um Deus que ama e um Deus que julga. Por isso que eu preciso conhecer Bíblia. Se a Bíblia fala que Deus é essencialmente bom, ele é essencialmente luz e nele não há treva nenhuma, então esse ato foi um ato de justiça. Porque ele veio do poder de Deus. Então eu tenho que ter esse entendimento. Por isso que coisas ruins acontecem. Eu gosto muito de citar o exemplo, o tsunami de 2004. 500.000 de pessoas morreram. Eu pergunto, não estava no controle de Deus aquele terremoto que aconteceu no fundo do mar, ocasionando o tsunami? Sim, é Deus que controla tudo. A Bíblia fala que os pilares da terra, de maneira figurativa, são controlados pelo Senhor. Está lá no livro de Jó. Mas aquele povo é um povo pagão, é um povo que persegue a igreja, é um povo envolvido com pedofilia, com coisas erradas, com prostituição infantil, coisas abomináveis. Aí vem Deus num ato e varre tudo. Então nós temos que ter uma fé madura, temos que ter uma fé com entendimento. E aí, para encerrar, o versículo 20 diz: e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que antes o acompanhava. Veja, Sansão, temperamental, fica cheio do poder de Deus, desce a Ascalon, mata 30 homens, rouba eles, leva as roupas, paga a aposta. O que Sansão tinha que ter feito? Casado com a moça. Mas ele, temperamental, vai para a casa dos seus pais. O que acontece? Aquilo foi uma desonra para a moça. Pelo costume da época na região, para que ela não ficasse debaixo de desgraça, ela teria que se casar com o padrinho mais próximo. E aí ela é dada ao padrinho amigo de Sansão. Por quê? Porque era um hábito para limpar a honra da moça. Olha que interessante, hoje em dia, quando existe muita acusação cristofóbica, muita acusação que quer perseguir a igreja, principalmente na área dos direitos das mulheres, alguém inadvertidamente chega e fala: nossa, essa mulher foi tratada que nem mercadoria. Porque não conhece o contexto, não conhece a história, não conhece a cultura da época. Foi exatamente ao contrário. Quando ela foi entregue ao padrinho, ela ficou feliz da vida. Porque, segundo o costume da época, ela cairia em desgraça diante do povo. Na verdade, o que o pai dela fez aqui foi o correto, segundo a cultura da época. Nós temos que lembrar que a Bíblia fala que homem e mulher têm a mesma importância diante de Deus. Por quê? Porque os dois foram criados imagem e semelhança de Deus. A dignidade do homem, a mesma dignidade da mulher. A diferença é que existem papéis, funções. Mas, só para você ter uma ideia, a primeira grande religião do mundo que obrigou que as mulheres fossem ensinadas da mesma maneira que os homens foi o cristianismo. Para vocês terem uma ideia, a cultura grega achava que as mulheres eram apenas reprodutoras ou favores sexuais, e a cultura judaica discutia se a mulher tinha alma. Um fariseu muitas vezes orava: Senhor, graças te dou, porque não nasci nem gentil e nem mulher. Aí vem o cristianismo, coloca as mulheres em mesma igualdade de culto, coloca mulheres orando e profetizando na igreja, desde que estivesse com cabeça coberta, e coloca mulheres sendo ensinadas. Algumas até sendo usadas, como Priscila e Áquila, seu esposo, ensinando Apolo, o grande pregador. Então, quem fez isso foi o cristianismo. Isso foi revolucionário. É que nós não temos ideia o que era a cultura de opressão do paganismo em relação às mulheres. E aí é uma coisa curiosa, né? Hoje nós vivemos na Europa e Estados Unidos o chamado neopaganismo.
paganismo, dizendo que isso restaura os direitos da mulher. O que eles deveriam fazer? Deveriam pegar o pacote todo, para ver se iriam aceitar. Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu preciso tomar muito cuidado para entender o contexto. E isso aqui que o pai da moça fez foi um ato de benevolência. E por que aconteceu isso? Novamente, nós temos aqui mais um evento que tem a ver com a história que Deus escreveu sobre Sansão. E o desenrolar desse fato da sua mulher ter sido entregue a outro vai ocasionar um outro evento, e esse outro evento vai cumprir o plano de Deus para Sansão. Então, meu irmão, fechando a palavra, cuidado. Quando algo acontecer na nossa vida, muitas coisas vão acontecer que nós não entendemos. Mas muitas delas você vai entender no futuro. E quando você entender, você vai glorificar a Deus, falar: Senhor, eu não compreendia, mas foi a tua mão. Obrigado porque o Senhor não seguiu o meu capricho. Obrigado porque o Senhor não seguiu aquilo que eu queria. Mas a tua boa, perfeita e agradável vontade foi feita. O que a gente aprende essa noite? Eu anotei algumas coisas aqui interessantes só para recapitular. Primeiro, cuidado com o jugo desigual. 2 Coríntios, capítulo 6, fala o seguinte: não vos coloqueis em jugo desigual com incrédulos. Que comunhão há entre luz e trevas, entre Cristo e Belial? 1 Coríntios, capítulo 7, fala: as viúvas, se quiserem casar, podem, mas que se casem no Senhor. É proibido para o crente qualquer tipo de sociedade com incrédulos. Essa é uma regra bíblica. Seja uma sociedade civil, seja uma sociedade jurídica, seja uma sociedade de casamento. É proibido por Deus. Que mais que eu aprendo aqui? Cuidado quando você fica flertando com o inimigo. Sansão não podia beber nada do fruto da videira. Para onde ele vai? Passar do lado das vinhas de Timinate. Lugar que tem mais uva, a coisa mais cheirosa que tem. Sansão não podia se contaminar com coisa imunda. Quando ele vê o favo de mel no corpo do animal, aquilo era alimento imundo. Gente, cuidado. Um pouco de sujeira contamina tudo. Não brinque com o pecado. Fuja de contaminação. Nós somos um povo chamado para ser santo. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Santo é separado para o uso de Deus. A Bíblia fala para a gente não se contaminar com prostituição, com os ídolos, com práticas erradas, com as concupiscências carnais. Tudo isso é contaminação. Não fica passando perto do pecado. Não fica vendo videozinho que você não devia ver. Hoje o pecado está a um clique da mão. Que mais que a gente aprende? Veja, a loucura da autoexaltação. Sansão, no meio da festa, se levanta achando que é o melhor de todos, que tinha o melhor enigma, e através daquilo, ele tenta humilhar os seus convidados. Através daquilo, a coisa se desenrolou de uma maneira que ele cometeu 30 assassinatos. Nós precisamos separar o que é a vontade de Deus e o que é a responsabilidade humana. Veja, o homem é testado pelos louvores que recebe. O orgulho precede a ruína. Entendeu? E aí, o que para mim o ensino principal desse capítulo: Deus usa qualquer ferramenta, inclusive o pecador, para cumprir os seus propósitos. E ele faz isso de uma maneira em que o pecador é responsável. E que Deus Todo-Poderoso não é o autor do pecado, não é o autor do mal. Essa sabedoria, essa inteligência é difícil para nós entendermos. Mas eu tenho que entender que Deus usa inclusive pecadores. E isso é repetitivo na Bíblia.
Só vou dar um exemplo bem básico para você. Nunca aconteceu do seu carro parar na rua e um bêbado ou uma molecada dessa garotada que usa droga vir te ajudar a empurrar o carro e o carro pegar e você chegou bem na sua casa? Você nunca parou numa esquina perdido, numa roda de gente, às vezes fumando droga, e você fez uma pergunta e eles te orientaram certinho, ó, vai lá em tal lugar e chega. Quantas vezes, veja, quantos pecadores não são usados por Deus para nos abençoar no nosso trabalho e pagar nosso salário? Então nós temos que ter uma visão madura, temos que ter uma fé madura e tomar cuidado com essas coisas. Julgo desigual, ficar flertando com o inimigo, o perigo das contaminações e da autoexaltação. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos capacitando a viver uma vida cristã simples, uma vida cristã tranquila, cheia de bons frutos. Não permita, Senhor, que nós caiamos em nenhum tipo de armadilha. Não permita, Senhor, que haja nenhuma contaminação em nossa vida, mas que em tudo nós possamos levar uma vida santa e consagrada, de amor e serviço a Ti. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, Deus abençoe.